Olá, turma do sexto ano A. Bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso assunto é regras gerais de acentuação gráfica. Primeira regra: são acentuados os monossílabos que terminam em a, e, o, seguidos de s. Não se acentuam os monossílabos terminados em a, e o, seguido de z. Também não se acentuam monossílabos terminados em i e u, seguidos ou não de z. Observe aqui que você tem três situações. As duas primeiras são monossílabos terminados com a mesma letra, mas seguidos de consoantes diferentes, que é o S e o Z. Quando essas letrinhas A, E, O forem seguidos de S, recebe acento, isso nas monossílabas. Quando o A, o E e o O forem seguidos de Z, são as mesmas letrinhas, elas não recebem acento. Já o I e o U, tanto faz ser seguido de Z ou de qualquer outra, sendo monossílabo, não vai receber acento, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vá, fé. Quis, olha aqui o I. Luz, olha aqui o U. Nu, olha aqui o U. E vez, ok? Nossa segunda regra. São acentuadas as palavras oxítonas. Lembram o que são palavras oxítonas? São aquelas em que a sílaba tônica é a última, terminadas em a, as, es, os. Também se acentuam as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Ei, eis, oi, ois, el, eus e em, ens. Não se acentuam as oxítonas terminadas em az, ez, iz, oz, uz. Exemplo: xará. Observe que a sílaba tônica é urá, terminou em a. Sofás, a sílaba tônica é faz, terminou em s. Pontapés, a sílaba tônica é pés, terminou em s. Cipós, a sílaba tônica é pós, terminou em os. Herói, chapéu, parabéns, armazém. Observe as três últimas palavras: matriz, capaz e capuz. Elas não receberam acento. Por quê? Porque elas estão aqui dentro dessa situação, terminadas em iz, az e uz. Vamos para a nossa terceira regra. São acentuadas as paroxítonas. Que são palavras paroxítonas? São aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima, terminadas em r, i, is, n, l, us, x, ps, ãs, ão, ãos, uns, ons. Também se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Táxi, terminou em I, mas a sílaba tônica aqui é o tá, é uma paroxítona. Caráter, terminou em R, a sílaba tônica é urá, paroxítona. Tênis, terminou em IS, a sílaba tônica é o tema, paroxítona. Hífen, terminou em N, a sílaba tônica é o I, é uma paroxítona. Vírus, terminou em us, a sílaba tônica é vi, é uma paroxítona, penúltima sílaba mais forte. Terrível, terminou em L, a sílaba tônica é uri, que é o ri. A nossa sílaba
paroxítona. Tórax terminou em X, a sílaba tônica é o tó, paroxítona. Bíceps terminou em PS, o bi é a nossa sílaba tônica. Imã terminou em an, sílaba tônica é o i. Órfão terminou em an, sílaba tônica é o or. Grécia, episódio, ciência e pônei. Observe aqui que nós temos ditongo oral. Grécia e a é o ditongo oral. Episódio e o é o ditongo oral. Ciência e a é o ditongo oral. Pônei e i é o ditongo oral. Ok? Vamos para a nossa quarta regra. São acentuadas todas as palavras proparoxítonas. O que são palavras proparoxítonas? São aquelas em que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. E todas elas, via de regra, recebem acento, ok? Aqui eu coloquei algumas palavrinhas. Hércules, olha a força do mitológico, olha aqui, antepenúltima, penúltima e última. Simpático, antepenúltima, penúltima e última. Espertíssimo, binóculo, fôssemos, médico, pêndulo, sintético. Todas as palavras aqui, elas são proparoxítonas, em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos para mais uma regra. Acentuação dos ditongos abertos. EI, OI, EL. Observe que você não vai pronunciar eu. Esse E aqui, ele está com acento agudo, então a pronúncia é EL, ditongo aberto. São acentuadas as monossílabas, palavras que são formadas apenas por uma sílaba, terminadas em ei, réis, oi, dói, el, céu. São acentuadas as oxítonas, palavras em que a sílaba tônica é a última. Ei, papéis, oi, lençóis, el, chapéu. Não são acentuadas as paroxítonas, as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Heróico. Observe aqui a força desse herói. Penúltima sílaba mais forte da palavra heróico, euró. Não recebe acento. Por quê? Porque é uma paroxítona. Plateia, observe aqui a força da sílaba té. É a nossa penúltima sílaba mais forte. Então, ela é paroxítona, não recebe acento. Nosso último slide desta aula. Nós temos aqui o I e o U na segunda vogal dos hiatos. Quando I ou U ficam sozinhos na sílaba, é acentuado. Você tem saída e saúde aqui como exemplo. Observe que nós vamos relembrar aqui um pouquinho o hiato, que são palavras em que duas vogais estão próximas e elas não podem ficar numa mesma sílaba quando são separadas, ok? Quando nós vamos fazer a separação de sílabas, nós temos que deixá-las separadinhas umas da outra, porque elas não podem ficar juntas. Porque aqui é uma questão da sonoridade. O A sempre será vogal. Então, quando tem uma outra letra, uma outra vogal, um outro som vocálico, em que tem o mesmo peso de sonoridade, eles vão ficar separados. Saída, o I está sozinho, ele leva acento. Saúde, o U está sozinho, também vai levar o acento. Quando o I ou U for seguido de S, é acentuado. Ó, faísca, o I ele está seguido de S. Então, ele vai receber o acento. Baús também está seguido de S, então ele vai receber o acento. Quando o I
ou U for seguido de outra letra que não seja o S, ele não recebe acento. Que eu tenho raiz e Raul. O I seguido do Z e o U seguido do L. Então, não foi S, portanto, não recebe acento. Outra situação é quando esse I ou o U, eles forem seguidos de NH. Também não é acentuado. Por mais que ele esteja sozinho aqui, como em rainha e campainha, como aqui no primeiro exemplo, só que ele foi seguido de NH, então por isso não recebeu o acento, ok? Beijo, obrigada, e nós vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula. Vamos agora para as nossas atividades, ok?